Bom, pessoal, boa noite, né? O meu nome é Roger, eu sou professor da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí já desde o milênio passado, e é uma satisfação, poder, compartilhar com vocês aí mais uma turma deste curso de especialização de administração pública do século XXI, aí, que tem esse nome meio comprido, meio grande aí, né? Mas que tem se mantido já na nossa universidade, já com várias edições. E a gente espera aí, de alguma maneira, contribuir com vocês, né, no aprofundamento de algumas questões que são, ao nosso ver, bastante cruciais do ponto de vista de administração pública, né? A minha formação de graduação foi medicina e administração pública também, eu fiz as duas graduações, né? Então, a minha vida toda funcional sempre foi com um duplo vínculo, tanto na universidade quanto em entidades como o antigo IAPAS, depois o INSS, Tesouro Nacional, Banco Central, sempre com a universidade. Então, tenho alguma experiência aí do setor público, de vivência do setor público. O meu mestrado foi em administração, na área de finanças, o doutorado em epidemiologia, e sempre fui muito apaixonado por essas questões vinculadas à administração, né? Na graduação aqui na URGS, eu compartilho com outros colegas uma disciplina de administração e planejamento, no caso específico em saúde, né? Mas a gente tem essa vivência, essa experiência da Seguridade Social. Já participei do Conselho Municipal de Saúde durante 2 décadas, do Conselho Estadual de Saúde também, outras 2 décadas como suplente. Então, por aí afora. Tá? E é com base nessas experiências e alguns estudos que a gente selecionou alguns tópicos para vocês em relação aos indicadores. Tá? Então, assim, são aspectos gerais que a gente vai trazer para vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida, podem me interromper a qualquer momento, fiquem bem tranquilos, bem à vontade, tá? Ou tiver alguma contribuição, alguma experiência que queiram relatar, fiquem bem à vontade. Então, a gente começa dando uma definição aí do que seriam esses indicadores. A gente pode dizer que, essencialmente, eles são medidas sumárias, né? Ou a gente tenta colocar num número só, vamos dizer assim, né? Um sumário, um conjunto de coisas, de informações que a gente capturou relevantes com diferentes atributos e dimensões de desempenho, no nosso caso aqui da administração pública. E são, na verdade, instrumentos que são utilizados internacionalmente para avaliar o estado das populações, para fornecer principalmente uma base para planejamento governamental, né? Pelo menos eu tenho uma visão que a gente não consegue pensar em planejamento governamental sem pensar em indicadores também. E os indicadores, eles podem abranger variáveis as mais variadas, né? São fatores demográficos, alimentação, nutrição, educação, condição do trabalho, situação de emprego, transporte, segurança social, liberdade humana, a parte econômica, a parte financeira e por aí afora, né? Então, esses indicadores, eles servem para comparar o observado num determinado local, num determinado território, com o observado ou em outros locais, ou então em diferentes tempos, né? Via de regra, o que a gente faz com o indicador é não olhar ele isoladamente, mas sim fazendo comparações, e para isso eles nos ajudam, né? Para comparar com outros locais, seja no mesmo na mesma região, seja num outro estado, seja num outro país, né, um outro continente, né, ou às vezes o mesmo local, mas em diferentes tempos, e às vezes tudo isso junto e misturado. Né? Às vezes comparando o mesmo local em diferentes tempos, também com outros locais em diferentes tempos. E então tem algumas questões que a gente sempre tem que pensar quando se propõe a construir alguns indicadores para fazer justamente esta comparação do que a gente está observando num certo local e num certo período de tempo, para poder, então, aproveitar melhor o que os indicadores nos trazem de bom. Né? A gente já falou, então, que eles são medidas síntese, que têm informação relevante, com atributo e dimensão, e também podem avaliar algum desempenho de um sistema, né?
E também a ideia é que eles reflitam a situação de um sistema que eh, quem, quem conhece um pouquinho da teoria de sistemas, lá da administração, vai lembrar, né, que esse sistema a gente pode definir como um conjunto de partes coordenadas entre si que tem um propósito comum. Essa é a ideia de um sistema, né? E os indicadores, então, pode servir justamente para a gente fazer vigilância, monitoramento, avaliação. Tecnicamente tem uma diferença aí entre monitoramento e avaliação. Aqui a gente está considerando tudo como uma coisa só, mas tecnicamente tem algumas distinções. Tá? Então, alguns atributos que a gente tem que pensar sempre quando escolhe um indicador ou quando cria um indicador, né? Aqui no curso, vocês têm um trabalho de conclusão de curso para fazer e pode, por exemplo, escolher a criação de algum indicador para acompanhar, por exemplo, uma política pública que esteja mais próxima de vocês, o que vocês têm interesse em acompanhar. Então, dá para ser também, né, uma proposta aí de trabalho de conclusão de curso, a criação de indicadores. E a gente, então, tem que considerar algumas características, alguns atributos que esses indicadores necessariamente precisam ter para poder ter utilidade mesmo, né, gente? Senão perde o sentido, né? A primeira coisa tem que ser válido, ele tem que ter capacidade de medir o que pretende. Agora, é que também muitas vezes a gente não consegue medir diretamente aquele fenômeno que a gente está estudando. Então, a gente vai usar uma proxy, né? Uma coisa aproximada para ter uma ideia. Né? É, alguns citam de exemplo, né? E era muito comum, logo no período depois da Grande Depressão norte-americana, era o movimento, a produção de caixas de papelão, como um indicador indireto de atividade econômica. Então, não estava se medindo a atividade econômica direta, mas pela quantidade de produção de embalagens, no caso, caixas de papelão, era um indicador indireto que a economia estava se aquecendo, porque se estavam produzindo muita embalagem, é sinal que estava saindo muita encomenda e que precisava botar essas encomendas em embalagens. Então, embora esse indicador, né, de produção de embalagens não estivesse medindo diretamente a produção econômica como um todo, ele tinha lá a sua validade porque tinha uma associação muito próxima, né, entre o que está sendo o aumento da produção e a necessidade de embalar as coisas, e as embalagens eram feitas em caixas de papelão. Então, era um indicador, né, aproximado, tendo validade para medir, no caso, o desempenho do crescimento econômico. Né? Era uma forma indireta até se conseguir calcular e elaborar bem mesmo os indicadores que medem crescimento econômico. Né? Uma outra coisa, uma outra propriedade ele tem que ter, ele tem que ter sensibilidade. O que, que é isso? Né? Quer dizer, se existe aquela coisa, o indicador tem que se alterar, ele tem que ser capaz de capturar que aquele fenômeno foi alterado. Né? Isso é o que a gente chama de sensibilidade. Porque às vezes pode, na natureza ou no sistema que a gente está examinando, ocorrer alguma alteração e o nosso indicador não captar. Então é importante que ele tenha esta propriedade, esse atributo que é a sensibilidade, assim também como a especificidade. Né? A especificidade ela se relaciona àquela situação de que, se não alterou nada na realidade, o meu indicador não deveria ser alterado também. Tá? Porque, então, vejam, sensibilidade e especificidade estão ligados aquelas situações onde a gente às vezes pode ter o chamado falso positivo, que na verdade não está acontecendo nada e aparece como uma alteração, ou o falso negativo, que ocorreu uma alteração no que a gente está estudando e não se conseguiu detectar. Né? Então, essas propriedades, sensibilidade e especificidade, elas são bastante importantes nos indicadores. A gente nunca consegue, assim, o máximo de sensibilidade, o máximo de especificidade, tá? Mas existe até maneiras da gente procurar pontos onde é mais vantajoso. Às vezes tem que perder um pouquinho da sensibilidade para ganhar na especificidade,
outras vezes ganhar na especificidade e perder na sensibilidade. Então, são são atributos dos indicadores que são importantes a gente verificar se a gente está com, se o nosso indicador proposto ele está realmente conseguindo detectar quando tem alteração do fenômeno ou então não se mexer quando não tem alteração. Tá? Existe também outro atributo que é a confiabilidade, que é de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condição similar. Né? Não adianta eu ter um indicador excelente agora e aí mês que vem eu vou aplicar esse mesmo indicador e não consigo reproduzir nas mesmas situações ou muito parecidas o uso do indicador. Né? A mensurabilidade também, dados disponíveis e fáceis de conseguir, também não adianta eu ter um indicador super sofisticado que vai me levar 3, 4 meses para eu conseguir uma informação que eu preciso semanalmente estar atualizando. Né? Então, essa disponibilidade dos dados e a facilidade de conseguir também são características importantes quando a gente desenha um indicador ou quando a gente analisa se vai utilizar um determinado indicador ou não. Né? A relevância, ele tem que responder aquelas prioridades, digamos, daquela política pública ou daquele serviço, daquele órgão, né? E o custo-efetividade, quer dizer, sempre que a gente vai calcular um indicador, eu vou gastar algum tempo das pessoas, né? Seja para fornecerem os dados, para depois se trabalhar esses dados, né? Então, isso, de certa maneira, aí, né, gente, é recurso, né? Pode não ser, às vezes, um recurso financeiro direto, mas no mínimo de tempo das pessoas, né, isso envolve. Então, muitas vezes, às vezes são propostos indicadores que tomam um tempo danado das pessoas só para montar um indicador. Então, fica pensando, pô, mas está valendo a pena, né, todo esse esforço para conseguir chegar nesse indicador? São coisas aí para a gente sempre pensar quando se discute esses indicadores. Então, assim, uma espécie de uma ficha que a gente pode fazer para cada indicador, e isso a gente já teve alguns trabalhos de conclusão aqui no curso de especialização, que propuseram, por exemplo, né, indicadores para determinadas atividades, e aí, então, documentavam como é que esse indicador ele era construído. Ele tem que ter um nome, ele tem que ter, obviamente, uma fórmula, né? Ele é uma expressão matemática. Ele depois a gente tem que especificar se ele é taxa, se ele é coeficiente. Nós já vamos ver isso em seguida, tá, gente? Se ele é uma razão, se ele é um índice, se ele é um coeficiente ou taxa. Já vamos explicar as diferenças entre esses termos, né? A fonte da informação, onde é que se obtém isso, como é que se consegue esses dados, se é retrospectivamente, se é prospectivamente, se é de uma maneira transversal, se é dado do universo todo, ou se é uma amostra, e aí como é que esta amostra é feita, né? Quem é o responsável, se é uma pessoa, se é um setor, se é uma instituição, né? A frequência, como eu mencionei, se ele vai ser coletado esses dados e gerado semanalmente, mensalmente, anualmente, né? Pode ser que o indicador, o ideal, era que ele fosse apresentado semanalmente, mas aí, lá por questões de custo-efetividade, não fica viável toda semana estar coletando, dando indicador, nós vamos ter que passar até um período mensal, ou às vezes até semestral, quem sabe até anual. Tá? Então, a frequência também ela é bastante importante, porque, às vezes, mesmo a gente desejando uma frequência maior, isto poderá levar um custo para calcular, para obter informação, que não vale a pena. Né? Então, a gente tem que redimensionar. Né? E o objetivo, a meta, por exemplo, às vezes pode ter lá, olha, eu estou medindo, mas eu estou buscando uma determinada meta, né, para os resultados daquele indicador. Né? Outras vezes não tem propriamente uma meta, mas é um acompanhamento apenas, né? Então a gente tem que colocar lá, afinal, tem ou não tem uma meta nesse indicador. E os indicadores, eles podem ser expressos
de diferentes formas, né? Eles podem ser expressos como números absolutos ou números relativos, e os números relativos podem ser índices, razões, proporções, taxas ou coeficientes, medidas de tendência central e medidas de dispersão ou variabilidade. A gente já vai trabalhar também cada uma dessas situações para ficar mais claro. Mas eu queria saber como é que está indo até agora. Se está dando para acompanhar, se ninguém está perdido, como é que está indo a situação, pessoal. Alguém pelo menos me sinalize aí se está conseguindo acompanhar o que a gente está apresentando até agora. Sim, tudo certo. Tudo certo? Então tá. Uhum. Então, obrigado pelo retorno. Vamos adiante então, né? Primeiro vamos dar uma examinadinha aí o que são esses coeficientes, razões e proporções. A gente pode ter, de novo, indicadores que assumem essas diferentes formas, tá? Mas antes, a gente começa aí com os números absolutos. Muitas vezes, principalmente quando a população é pequena ou o evento é mais raro, eu posso simplesmente dar um número absoluto, e o número absoluto não deixa de ser um indicador, né? Por exemplo, numa cidade pequena, né, eu colocar os casos de leucemia ou números de alunos no ensino médio, no ensino fundamental, pode já ser suficiente para dar uma boa ideia, né? Ó, a cidade tem, né, uma cidade pequena, tem 2, 3 mil habitantes e tem 300 alunos. Mesmo sem fazer nenhuma relação, né, que seriam os números relativos, a gente já tem alguma ideia. Então, número absoluto também pode ser, sim, usado como um indicador. Não é o ideal, porque a gente vai ver os melhores indicadores são indicadores baseados em números relativos. E aí, às vezes, dá algumas confusõezinhas, assim, como disse, entre coeficiente, razão, proporção, índice. Vamos começar com o índice, né? O índice, e aqui a gente traz um exemplo que provavelmente todos vocês conheçam, né? Que é o índice de massa corporal, que ele, na verdade, é uma relação entre duas entidades, duas, né, grandezas de natureza completamente distinta. O peso é uma coisa, né, medido em quilogramas lá, e a altura medida lá em centímetro ou metro. Então, esta relação entre peso e altura, ou seja, entre entidades de natureza completamente distinta, a gente chama de índice. Tá? Então, eu disse para vocês, às vezes as pessoas chamam uma coisa de índice e aquilo não é propriamente um índice. Eu disse, no popular, quem está falando coloquialmente até pode confundir. Mas depois da gente fazer uma especialização em administração pública, a gente tem que pelo menos reconhecer ou ter um cuidado, né, quando usar a expressão, eu estou usando como indicador o índice tal, né? Então vamos ver se aquilo realmente é um índice. E a característica do índice é essa: são coisas de natureza diferentes, como peso e altura, que a gente trouxe aqui. E aí tem até uma tabelinha, agora se questiona bastante a utilização do IMC, inclusive, mas é algo que, como disse, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar e que relaciona duas entidades de natureza completamente distinta. Já a razão, vejam bem, tá? Ela é um tipo de fração que pelo menos, né, um dos elementos do numerador não está no denominador. Então aqui a gente traz, por exemplo, né, a razão de sexo, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, né, uma razão de homens e mulheres. Então, por exemplo, numa determinada comunidade eu posso ter 2,1 homens para cada duas mulheres, ou então 2,5 homens, né, para cada duas mulheres. Então, esta é uma maneira de apresentar informação e que, vejam, é diferente da proporção. Aqui a gente destaca na proporção que o numerador, que é a partezinha de cima, tá? Ele está dentro do denominador. Então, por exemplo, quando eu calculo uma mortalidade por câncer de mama,
eu pego o total dos óbitos de câncer de mama num ano e divido pelo total de óbitos do período. Então, no total de óbitos do período, né, certamente estão também os óbitos por câncer de mama, diferente de, por exemplo, quando eu estou calculando uma razão. Então, isso também para a gente localizar, né, as diferenças de razão e proporção, né? Aqueles índices que a gente usou antes, eles são um tipo razão, eles não são um tipo proporção. Depois nós vamos ver que esta diferença é importante porque ela está associada às questões de risco ou probabilidade. A razão, ela não vai avaliar risco ou probabilidade diferente da proporção. Deu para entender isso, gente? Ou está muito complicado aí? Quando começa a entrar essas coisas de matemática, às vezes o pessoal se assusta, né? Mas é importante a gente verificar se o indicador que a gente está propondo ele é uma razão ou ele é uma proporção. Se for uma razão, como disse, o numerador não está dentro do denominador, ou seja, a parte de cima não está dentro da parte de baixo na nossa fração ali. Se for uma proporção, não. Se for uma proporção, o numerador ele está dentro, né, daquele conjunto que está no denominador, a parte de baixo. Tá? Lembraram bem aí do numerador e do denominador nas frações, pessoal? Tá? Então, seguindo, a gente muitas vezes, quando faz essas divisões, encontra números muito pequenos que ficam ruins de ler, né? Às vezes dá lá 0,00002, né? Então fica ruim de estar lendo com esse monte de zeros ou de casas depois da vírgula. Para isso, então, a gente transforma essas relações em coeficientes, que na verdade nada mais é do que mantém a divisão, que nem aqui, por exemplo, caso existente por pessoas na população, e multiplica por uma base 10, né? Vezes 10, vezes 100, vezes 1.000 habitantes, vezes 10.000 habitantes, né? Vezes, por exemplo, 1.000 empresas, né? Ou 1.000 pessoas em tal situação. Então, é uma forma da gente evitar que aquele número fique com muitas casas depois da vírgula. Até quando fazer uma tabela também, vocês imaginem, é muito mais fácil a gente ler 3,2 e saber que aquilo tudo está sendo multiplicado por 10 ao quadrado, ou seja, por 100, ou por 10 ao cubo, por 1.000, do que colocar lá, né, 0,023 ou 0,23. É mais fácil botar 2,3 e botar em cima lá na tabelinha, né, na nossa coluna, que aquela grandeza é para multiplicar por 10 na 1, ou 10 na 2, ou 10 na 3, uma potência de 10, né? Ou seja, por 100, por 1.000, por 10.000. Né? É muito comum a gente ter, em questões demográficas, por exemplo, se expressar por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes, por 1.000.000 de habitantes, para ficar, como disse, uns números mais fáceis da gente conseguir ler. E aqui eu trago dois conceitos da epidemiologia, mas que são aplicáveis em diferentes áreas, não só na área da saúde, mas outras áreas também, que é de prevalência e incidência. Né? Prevalência são todos os casos que existem numa determinada situação em relação à quantidade de pessoas que tem naquela população, e a incidência são só os casos novos. Né? Por exemplo, se eu tenho lá uma população que tem pacientes, né, tem pessoas, melhor dizendo, que têm diabetes, né, a gente vai ter uma quantidade de pessoas que têm diabetes na população, ou seja, a prevalência, mas a gente tem todo ano novos casos de pessoas entrando nessa condição, né, sendo diagnosticadas ou então desenvolvendo a doença. Então, eu tenho a incidência. A incidência são os casos novos, coisas que eu não tinha antes, né? Pessoas que eu não tinha antes, que são agregadas nessa população. E a prevalência, a gente pode dizer que, de certa maneira, é um estoque, ou tudo que eu tinha naquela população. Tá? Em alguns casos, quando, por exemplo, a duração, né, é curta,
a incidência e a prevalência se aproximam. Quando a duração é mais prolongada, a incidência fica sendo bem menor que a prevalência. Tá? E aí, gente, dessas relações, a gente consegue passar por umas ideias de risco. Por exemplo, será que um aluno, né, que está num determinado tipo de escola e que tem uma determinada estrutura familiar ou que tem uma determinada condição socioeconômica, ele está com um risco maior de não conseguir completar os seus estudos no ensino fundamental ou no ensino médio do que um outro que não tem estrutura. Então, esse conceito de risco, ele termina sendo bastante importante, porque ele é muito utilizado nas políticas públicas, porque a gente quer intervir, né, em alguns fatores, acreditando que mexendo nesses fatores eu consigo modificar, né, um determinado resultado no futuro. Então, a gente pode dizer que risco é esta construção mental aí, né, que vai relacionar o que eu quero fazer, o que eu quero intervir agora no presente, com um resultado no futuro. Né? Agora, se eu não tenho ideia sobre o futuro, vai ser difícil pensar, se eu não tenho ideia de onde é que eu quero chegar, né? Vai ser difícil imaginar como é que eu vou atuar hoje. Ou então, se, por exemplo, naquela cultura, ou naquela unidade, aquela situação, aquela condição não é importante, ou você acha que não tem como controlar a ocorrência, não dá para fazer nada mesmo. Tá? Mas a noção de risco, como eu disse, ela se torna bastante importante nas políticas públicas, porque existe essa concepção de que se eu fizer determinada intervenção, né, eu vou modificar. Às vezes, não necessariamente, porque essas relações elas não são determinísticas, elas são probabilísticas ou estocásticas. Né? Eu aumento a chance, aumento, aqui usando o sentido comum, né? Eu aumento a probabilidade da pessoa ter um desfecho mais adequado, um desfecho melhor, se eu fizer determinada intervenção. Agora, como é que eu meço, como é que eu conheço isso? Através, então, de estudos que utilizam medidas relativas a risco. Né? O risco ele está muito relacionado realmente à probabilidade de algum evento desejado ou indesejado. Então, as pessoas ficam expostas a determinados fatores e desenvolvem um certo resultado. Né? Um exemplo de política pública que foi assim, bastante trabalhado nos últimos anos no Brasil, a gente tem toda a modificação em relação ao fumo em ambientes públicos. Né? Então, já havia todo um conhecimento científico de que a exposição ao tabaco ela redunda, né, em neoplasia pulmonar, em câncer de pulmão. Então, assim, a legislação incorporou esta ideia de risco de que as pessoas expostas ao tabagismo, expostas ao tabaco, elas tendiam a desenvolver mais câncer de pulmão do que quem não estava exposto. Então, houve uma política pública para enfatizar esse aspecto, atuar sobre esse fator de risco, de forma, então, que o resultado pudesse ser uma diminuição dos casos de câncer de pulmão. Tá? Então, tem essa relação de risco com probabilidade. Vejam, aparece, no caso específico da saúde, né, aparece inclusive na própria Constituição Federal essa ideia de risco. Né? Aparece lá como a saúde como um direito de todos, dever do Estado, e políticas sociais e econômicas para reduzir o risco de doença e outros agravos. Então, esse conceito de risco, vejam, ainda mais no campo da saúde, ele entra na própria Constituição Federal. Em outras áreas, embora não esteja na Constituição Federal, como mencionei, vou pular um pouquinho aqui, né? Essas medidas de risco, elas auxiliam justamente as decisões, né, de intervir em um determinado sentido, seja via legislação, seja via incentivos econômicos ou outros. Acredito que alguns devam ter acompanhado aí as discussões sobre a recente reforma tributária, né,
E no bojo da reforma tributária aí que foram criados o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, a contribuição de âmbito federal, o imposto de âmbito estadual e municipal, né, para vigir, inclusive a partir agora de 2026, foi criado também o chamado imposto seletivo, conhecido como imposto sobre o pecado, né, que são aqueles bens e serviços que estão associados ao desenvolvimento de doenças ou agravos, né? Então tem lá, por exemplo, bebida de álcool vai ter uma tributação diferenciada, cigarros também, e alguns outros tipos de alimentos, por exemplo, né? Isso dentro do chamado imposto seletivo, dentro dessa ideia que um imposto maior sobre esses bens, né? Ele deveria desestimular o consumo e, com isso, então, expor menos as pessoas dentro dessa ideia de probabilidade, de risco, aquele, aquele bem, e com isso, então, diminuir a probabilidade dela de desenvolver uma doença crônica não transmissível, ou seja, diabetes, seja hipertensão, seja insuficiência cardíaca ou outras. Né? Aqui a gente traz para vocês também a relação de chance com probabilidade, tá? Também não são termos que são sinônimos, mas só para guardar um pouquinho isso. E aí, um breve refrescar aí de algumas medidas de tendência central de dispersão que servem muito como indicadores e são muito usadas como indicadores, né? Todo mundo vai se lembrar da média aritmética, né? Que é amplamente utilizada quando a gente utiliza, né, por exemplo, renda per capita, de certa maneira, a gente está fazendo aí uma média aritmética. Tá? Então, a média ela tem algumas vantagens de ser utilizadas, embora ela costume esconder, né, algumas situações. Além da média, a gente às vezes pode utilizar também a mediana. Né? A mediana a gente utiliza como sinônimo percentil 50, ou seja, eu coloco literalmente em fila, do menor valor ao maior valor, e identifico o ponto onde, né, dessa série, metade está acima ou metade está abaixo. Né? Então, essa é a minha mediana. Tem a moda também, que é o valor mais frequente de uma série de valores. E um outro que tem sido muito usado é a chamada amplitude interquartil. O que é isso? Eu faço aquela minha fila, como eu mencionei, do valor menor ao valor mais elevado, identifico o ponto do meio e depois eu divido de novo. Né? E eu tenho o percentil 25, o percentil 50, que é a própria mediana, e o percentil 75. Então, entre o percentil 25 e o 75, a gente chama de intervalo interquartílico, e que é também um indicador que muitas vezes vai nos ajudar a descrever uma distribuição numa população. Tá? Tem também, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, o famoso desvio padrão, né, que é uma medida de variabilidade. E o desvio padrão, quando ele é combinado com um chamado como erro padrão, ou seja, mais uma formulazinha aí, quando eu divido pela raiz quadrada do meu número de observações, eu encontro o erro padrão. E aí, assim, mas para que serve o erro padrão e por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque ele nos ajuda a calcular o intervalo de confiança. Tá? E o intervalo de confiança, ele nos ajuda a saber se, por exemplo, tem diferença significativa ou não. Aqui a gente trouxe para vocês um exemplo de prevalência de mulher fumante. Tá? Em Porto Alegre, né, 18,6, em São Paulo, 16,8 e em Aracaju, 8,6. Então, olhando assim, como é que a gente vai saber, né, se esses valores têm uma diferença realmente significativa? A gente pode dizer que as mulheres em Porto Alegre, São Paulo, fumam mais, não, elas têm mais mulheres fumantes do que em Aracaju, né? Então, o intervalo de confiança, ele nos ajuda, por quê? Porque quando a gente calcula o intervalo de confiança, por exemplo, aqui, né, indo de 15 a 21,8 em Porto Alegre, ele está se sobrepondo de São Paulo.
E quando os intervalos de confiança se sobrepõem, a gente pode dizer que não tem diferença significativa, diferente do caso aqui de Aracaju, que o intervalo de confiança calculado com aquela fórmula lá, né, de um valor Z, mais ou menos o erro padrão calculado a partir do desvio padrão, isso nos ajuda a poder dizer, olha, tem uma diferença realmente significativa, né, de Porto Alegre e São Paulo em relação a Aracaju, e entre Porto Alegre e São Paulo essa diferença não é significativa, são semelhantes. Então, o intervalo de confiança nos ajuda a sofisticar um pouquinho mais o indicador e nos dá esta possibilidade de saber se existe mesmo diferença significativa ou não entre, por exemplo, dois territórios ou entre dois períodos de tempo e assim por diante. Tá? Então, o intervalo de confiança, para ser calculado, a gente precisa saber o erro padrão e para saber o erro padrão, precisa saber o desvio padrão. Então, aí uma utilidade do desvio padrão e do erro padrão, que é o cálculo desse intervalo de confiança que vai nos permitir saber se tem diferença mesmo de um território para outro. Tá? E aí a gente pode até testar a hipótese, que não é o nosso objetivo aqui fazer nada sobre hipótese, mas sim trazer para vocês também, nesse breve encontro, alguns exemplos de pesquisas ou de trabalhos que a gente fez utilizando indicadores. Tá? Esse aqui é um trabalho que a gente publicou há uns anos atrás, já faz um tempinho, aí mais de 10 anos, onde nós avaliamos, foi avaliada, na verdade, a situação de saúde por profissionais que trabalhavam com atenção primária em saúde. E o interessante desse trabalho é que a mesma informação a gente primeiro forneceu para as pessoas num formato de tabela, esses indicadores, né? E elas então hierarquizaram quais seriam os problemas mais importantes naquele território. Ora, o que aconteceu? Saiu uma determinada hierarquização do que era mais importante, conforme os dados que a gente apresentou nas tabelas para as pessoas. Tá? Mas aí a gente apresentou um tempo depois, mais ou menos uns 30 não, foram 2 meses depois, os mesmos dados, mas de uma outra forma. Nós apresentamos mapas a gente chama de mapa de calor, né, com cores diferentes, a mesma informação. E o interessante é que mudava para as pessoas a ordem de hierarquização das prioridades naquele território em função do jeito que era apresentada a mesma informação. Então, a gente está trazendo isso para você só como um exemplo de como, dependendo de como eu mostro o meu indicador, eu posso mostrar ele, às vezes, num formato de gráfico, às vezes posso mostrar num formato de tabela, num formato, às vezes, de mapa, né? Então, isso pode influenciar a maneira como a pessoa interpreta o mesmo dado. Então, além daquelas características que a gente mencionou no início sobre o indicador, tem toda essa questão de como eu apresento para as pessoas. Como eu mencionei para vocês, o mesmo indicador, se eu coloco lá 2,3, mas eu sei que aquele 2,3 ele está multiplicando por 1.000 habitantes, ele é mais, ou então por 10.000 habitantes, é mais fácil de entender, né, do que eu colocar por exemplo, né, 0,0023. Tá? Se eu colocar que tudo aquilo ali é dividido por 10.000 habitantes lá em cima, né, fica mais fácil de compreender e até de perceber as diferenças do que quando eu estou comparando 0,023 com 0,002, com 0,0007, a gente termina se atrapalhando com tantos zeros. Tá? Então, muito cuidado quando vocês escolherem os indicadores, escolherem também a forma como é que a gente vai apresentar. Esse aqui é um outro estudo que a gente fez com dados do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD fez uma coisa muito boa com os dados do censo de 2010, e a gente está esperando que seja feito também com os dados do censo agora de 2022, que ele disponibilizou
os dados por setor censitário. O IBGE sempre nos disponibiliza os dados por município, mas um dos grandes problemas que a gente tem do ponto de vista de política pública, e principalmente no âmbito municipal, é que esse dado municipal ele esconde muito as diferenças entre os mais diferentes bairros e setores censitários da cidade. Então, aqui a gente utilizou dados dos setores censitários da cidade, associado com as unidades territoriais de planejamento, e fomos verificar, por exemplo, a mortalidade infantil, longevidade, né, por essas chamadas unidades de desenvolvimento humano, que era como o PNUD agrupou. Então, fizemos um estudo das desigualdades intraurbanas em Porto Alegre. Então, estamos aí esperando conseguir dados, inclusive, do censo de 2022, né, para fazer até uma atualização desse trabalho. E fizemos uma série de relações, por exemplo, né, proporção de residentes com 18 anos ou mais com ensino fundamental completo. E a gente fez essa associação com a renda média familiar per capita. E acho que dá para ver nesse primeiro gráfico aqui em cima essa relação que havia, né, entre maior a proporção de residente com 18 anos ou mais com ensino fundamental completo e de renda média familiar. E assim por diante. Mas o que a gente está querendo destacar aqui para vocês é que muitas vezes a gente só tem informação num âmbito territorial muito amplo, né, como o município. E para determinadas políticas públicas vai ser fundamental a gente ter esse dado desagregado por territórios menores. E muitas vezes conseguir essa desagregação dos dados não é muito fácil, às vezes até bem trabalhosa, né? Como eu disse, o PNUD tinha feito esse trabalho excelente de colocar disponibilizados os dados de todos os municípios brasileiros por setor censitário, e ficou muito mais fácil a gente baixar, porque o IBGE, pelo menos naquela oportunidade, ainda não disponibilizava os dados dessa forma por setor censitário. Então, esse é um outro exemplo, né, de indicadores considerando essa diversidade, essa disparidade, essas desigualdades que existem intraurbanamente. Aqui, um outro exemplo de estudo que foi também com indicadores da vigilância sanitária municipal, tá? Um período também já em torno de um pouco mais de 10 anos, e nós utilizamos uma série de indicadores que as vigilâncias sanitárias nos utilizavam. Eram indicadores padronizados, eram 7 indicadores, se não me falha a memória, e fomos verificar como é que estavam esses indicadores. E aí, nossa surpresa, vamos dizer assim, também nem tanta surpresa, nós encontramos alguns municípios que tinham dados, por exemplo, 2, 3 anos seguidos, o mesmo número sempre. Então, tu fica, né, desconfiado. Será que essa informação ela é real mesmo? Outros municípios não tinham informação alguma de indicador daqueles que estavam preconizados, né, que as vigilâncias sanitárias deveriam produzir. E aí chegou um momento que a gente até discutia, né? Mas, pô, afinal, qual vai ser o resultado disso aqui? Porque deu tanto resultado, entre aspas, negativo, e uma dificuldade que a gente tem do ponto de vista científico sempre é publicar resultados negativos. Todo mundo espera que se publique, né, coisa boa, coisa de resultado positivo. Mas a gente insistiu em, inclusive, divulgar os resultados que não tinham sido tão bons. Tivemos dificuldade para publicar, como eu disse, existe esse viés de publicação, de se querer divulgar resultados positivos, mas a gente achou importante insistir em vários resultados negativos que mostravam que o dado, né, aquele indicador, ele não estava com uma qualidade boa, porque ou não estava sendo bem preenchido, ou muitas vezes, quando estava sendo preenchido, estava um pouco, vamos chamar assim, suspeito, porque se repetia o mesmo número,
né, ao longo dos anos em alguns municípios, exatamente a mesma quantidade, parecendo que, né, a gente não teria como provar, mas que simplesmente foi imputado o mesmo número sempre ali, sem corresponder à realidade. Tá? Então, a gente conseguiu identificar algumas situações assim, né? E como aqui a gente também está destacando para vocês a importância nos indicadores da gente verificar a completude, né? Se é um indicador realmente confiável ou não. Né? Aqui um outro estudo que a gente fez relacionando um desfecho que é a mortalidade infantil com a distribuição dos serviços de atenção primária. No caso, na nossa cidade, aqui em Porto Alegre, verificando a coincidência ou não, né, de áreas de mortalidade infantil mais elevada em relação à presença ou não de serviços de atenção primária. Não foi um estudo que combinou, vejam, né, variáveis como a distribuição dos serviços, né, e uma variável de desfecho, que é a mortalidade infantil do ponto de vista geoespacial. Tá? Esse outro estudo a gente fez com indicadores de gestão universitária, né, examinando então instituições federais de ensino superior, uma série de conceitos que, na verdade, combinados geravam um outro indicador. Isso também não é raro, a gente ter trabalhos ou ter políticas que demandam não apenas um indicador, mas uma série de indicadores que vão terminar construindo um outro indicador. Tá? Então, existem inclusive algumas técnicas que se utiliza para tentar normalizar ou então transformar, por exemplo, todos eles em 0 e 1, né, para poder fazer uma combinação de indicadores. Então, isso também é uma outra situação que vocês poderão encontrar do ponto de vista da administração pública, que é um indicador que, na verdade, resulta de outros indicadores. Tá? Claro que tem que ser, já pode combinar, mas a indicação é utilizada, que a gente trouxe como exemplo esse o índice geral de cursos, né, que resulta de uma série de outros, resultava, né, de uma série de outros indicadores relacionados aos próprios estudantes, ao próprio corpo docente, ao desempenho como ingressante nos cursos de graduação, né, Enem, ENAD, mais outros dados, gerando um controle preliminar de curso, mais com pós geral. Tá? Um outro exemplo também, e isso a gente está trazendo aí para vocês também pensarem, né, sobre possibilidades de utilização desses indicadores e como muitas vezes a gente tem esses dados à mão, mas eles não foram transformados em indicadores. E aqui a gente tem um exemplo de avaliação de desempenho na área de recursos humanos, de pessoal, para se identificar o que precisava do ponto de vista de educação permanente em saúde. Então, esses foram dados do IMESF, né, que foi um instituto que foi extinto, não existe mais, na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, e a partir de uma série de itens avaliados, se identificou, por exemplo, que, na verdade, o questionário ele todo era para avaliação de desempenho dos servidores, tá? Mas a gente buscou esse mesmo instrumento para ver justamente a partir das que foram consideradas deficiências de desempenho, né, funcional das pessoas, como uma lacuna onde a gente poderia, então, desenvolver atividades educacionais, atividades educativas, utilizando, então, uma avaliação de desempenho. Então, a partir dali, conseguiu identificar, né, necessidades que esses servidores tinham do ponto de vista de capacitação, de educação permanente. E uma delas que apareceu muito claro foi a dificuldade que tinham de participar dos espaços de controle social. Né? Via de regra, nesse item,
nas avaliações de desempenho, o desempenho das pessoas não eram muito boas, e aí então se fez pelo menos uma proposta de melhorar a participação dos servidores, dos funcionários, nas questões relativas a controle social. Aqui um outro exemplo, né, de um artigo também que nós publicamos, analisando, vejam bem, serviços nos aeroportos, gente. Né? Claro que a gente tem toda a questão aí de concessão, tudo, e privatização que houve, né? Mas aqui, vejam, nos aeroportos foram analisados alguns indicadores que, para além de, por exemplo, limpeza dos banheiros, conforto térmico, conforto acústico, né? Um dos indicadores mais curiosos foi, por exemplo, a disponibilidade de tomada para celulares no aeroporto. Tá? Então, dependendo do objetivo teu, um indicador, entre aspas, tão aparentemente pouco considerado, ele pode ser bastante importante. Né? Quem já não enfrentou a situação de estar num aeroporto, precisar recarregar, carregar um celular, alguma coisa assim, e ter que sair correndo atrás de uma tomada, né, que não conseguia encontrar. Tá? Então, assim, combinado, isso são inclusive indicadores de instituições internacionais, gente. Tá? Tem uma lista lá, mais de 40 indicadores, entre eles, né, do ponto de vista de estrutura do aeroporto, né, e assim por diante, entra a questão da disponibilidade de tomada para celular, né, só para a gente ter uma ideia. Né? Nos programas de humanização do Ministério da Saúde, uma coisa também, entre aspas, tão simples quanto disponibilidade de banco para as pessoas que estão esperando atendimento, não deixa de ser também um indicador, né, para ser utilizado num programa de avaliação, por exemplo. Tá? Aqui a gente traz também um outro capítulo de livro que escrevemos, que foi sobre gravidez na adolescência, né, que é um indicador bastante delicado da gente trabalhar. E aqui, inclusive, o que mais chocava, e a gente dividiu o indicador de gravidez na adolescência entre as adolescentes que estavam tendo a primeira gestação e aquelas adolescentes que já estavam na terceira gestação, muitas vezes num período de adolescência e inclusive algumas com menos de 15 anos de idade, já numa terceira gestação. Então, esse foi um indicador que a gente desenvolveu, né, que era não só se teve gravidez na adolescência, mas 3 ou mais, vejam, inclusive 3 ou mais gestações na adolescência. Tá? Então, uma área bastante vulnerabilizada aqui na nossa região metropolitana e que a gente fez um levantamento sobre essa situação. Então, esse é um exemplo de indicador também, né, e que depois foi utilizado em políticas públicas com esse público-alvo. Vocês imaginem. Aqui são outros exemplos também, né? Por exemplo, de desperdício de vacina. No campo da saúde, a gente tem uma situação bastante conhecida de muitas pessoas, que é a preferência por comprar vacina multidose, porque ela, por dose, tem um custo menor. Porém, o que, que a gente verificou? Embora a vacina multidose, né, ela tenha um frasco, várias doses, multidose. Não sei se parou de compartilhar. Deixa eu ver aqui. O professor travou um pouquinho pra gente, e aí sumiu a tua imagem, sumiu o teu áudio. Vamos ver aqui, vamos olhar o que, que aconteceu aqui. Aqui, janela.
Compartilhar agora? Vamos ver, Carregou. está conectando aí. Carregou aí de novo? Tá. Agora sim. Sim, carregou sim. Bom, o que eu estava comentando, então, não sei exatamente onde travou, mas era sobre essa questão do custo das vacinas multidose, que aparentemente era mais vantajoso comprar os frascos com várias doses, porque o custo unitário era menor no momento da compra. Porém, na aplicação, como tu abrir o frasco e tu tem que usar todas, não tem como deixar de um dia para o outro, né? Terminava que muitas vezes não se conseguia utilizar todas do frasco aberto e, na prática, então, o custo unitário terminava sendo maior, o custo efetivo, né? E isso a gente fez analisando os sistemas de informação da parte de logística da distribuição, né, das vacinas na região metropolitana em Porto Alegre. A gente também fez, por exemplo, com bronquiolite aguda, com outras situações. Temos alguns outros estudos que até publicados internacionalmente em relação por exemplo, o excesso de peso corporal e a relação com câncer, né? Tudo isso utilizando indicadores também de, melhor dizendo, analisando as propriedades de sensibilidade e especificidade de algumas escalas para avaliar violência no trabalho de profissionais, esses não eram do Brasil, eram de outro país, e assim por diante. Então, assim, gente, tem bastante indicadores. E um dos trabalhos mais recentes que a gente teve aqui no curso, inclusive, foi de uma colega de vocês, que eu gostaria até de citar aqui publicamente, foi minha orientanda, a Denise, que ela trabalha no Observapor, Observatório da Cidade de Porto Alegre, e ela fez uma qualificação da metodologia, da ficha técnica dos indicadores. Não conseguiu, na época, fazer de todos os indicadores, né? Mas deu para fazer de vários deles. Ela documentou melhor como é que era aqueles indicadores que o Observatório da cidade de Porto Alegre coletava, então aperfeiçoou os dados numa ficha técnica de cada indicador. Aqui a gente colocou só para ter uma ideia, né? E aí, por exemplo, ela pegou indicadores no campo da assistência social, por exemplo, adolescentes em medida socioeducativa, crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil, na educação, um indicador de aprovação escolar ou de distorção idade em relação à série que a criança se encontrava, na saúde, a parte de mortalidade infantil, nascidos vivos, e ela qualificou esses indicadores registrando as propriedades, tudo, de maneira que outras pessoas pudessem seguir esse trabalho, né? Um outro trabalho também, estou quase terminando aí, pessoal, tá? Foi uma dissertação de mestrado que eu orientei, do André Bublitz, onde ele utilizou uma série de indicadores para justamente avaliar as iniquidades, no caso em saúde, em Porto Alegre, e dá para identificar aqui na matriz que a gente fez, nós colocamos aqui nas linhas os bairros da cidade e nas colunas uma série de indicadores. E ali a gente pode ver as situações em vermelho, verde, uma escala bastante intuitiva, né? Vermelho, situações num quartil inferior, né? Amarelo naquele interquartílico e verde no quartil superior. Lembra que eu falei para vocês da utilização da amplitude interquartil, né, para identificar situações mais complicadas, né, na nossa cidade aqui em Porto Alegre, né? Também tivemos um outro trabalho aqui do curso que era inclusive de um colega de uma empresa estatal da Bahia, estava fazendo o curso. Tinha uma série de indicadores relativos a mapeamento geológico e ele também qualificou esses indicadores, descrevendo melhor assim como realmente obter os indicadores para que se possa ter uma comparabilidade
na série histórica, né? Então, a gente está trazendo esses vários exemplos para vocês, né? E aqui, por último, uma tirinha do Dilbert, né, de que, às vezes, a pesquisa sobre o nível de satisfação dos empregados diz que o moral está baixo. E como os bônus do gerente estão ligados a esses resultados, vão fazer grandes mudanças. Mudanças aonde? Da pesquisa, né? Então, também tem esse... E as pessoas gostam do indicador, do que o indicador está mostrando, então preferem trocar de indicador, né, ou mudar o indicador, e aí tu perde a comparabilidade numa possível série histórica, né, gente? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes a gente está analisando uma série histórica, né, de indicadores, e de repente passa a melhorar muito, ou piorar muito, e, na verdade, é um artefato por mudança metodológica, seja na coleta ou na ênfase de algum procedimento para obter o indicador. Era essa a mensagem aí que eu tinha para vocês hoje. Espero que isso estimule vocês a trabalhar com indicadores, né? Nos mais diferentes campos da administração pública, a gente pode utilizar aí. E me coloco à disposição, deixei ali o meu e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, a gente está à disposição, né? São 2 semaninhas bastante rápidas no curso, mas eu espero que isso tenha, de novo, estimulado vocês a pensar sobre a importância dos indicadores para quem trabalha com planejamento governamental, trabalha com gestão pública, né? Trabalha com avaliação, monitoramento das políticas públicas, né? É fundamental a gente ter bons indicadores, bem construídos, né? Sistematicamente coletados, de uma maneira que sejam comparáveis períodos e locais diferentes, né? E só isso, muitas vezes, é uma tarefa enorme, tá, gente? Então, era isso. Ficamos por aqui, né? Muito obrigado. Vou ficar mais um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, dá uma disposição. Obrigado. Acho que podemos parar a gravação, né? Certo, professor.